Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar também um abraço para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, agora 2024, e agora na FM estendida, que a gente possa ter aí um ótimo programa. É isso mesmo, o Edson falou, FM estendida, é 85,5 MHz aqui em São Paulo, Grande São Paulo, e também, breve lá em Sorocaba. É a FM estendida, é o lado esquerdo ali do dial, e você pode sintonizar aí com qualidade. Muito bem, olha, se você quiser ouvir esse programa, quiser assistir novamente, está lá no YouTube. A semana que vem já está lá. Você vai lá na busca do YouTube e coloca Portal Mundo Maior, e aí você vai então encontrar, clicando lá no logotipo do Portal Mundo Maior, aparece playlist embaixo, clica novamente, vai lá com o dedinho, com o mouse e chega até o Alvorada. Alvorada, como esse e tantos outros, com também o Edson Hamazaki. Muito bem, então, nós vamos trazer hoje aqui do monitor querido Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. O livro qual que é mesmo? É que tá em É outra o página. Construção do Amor, né? Construção do Amor. Construção do Bem, Amor. Uhum. obrigado, Edson. E o tópico é o apelo, isso mesmo. Meus amigos, não basta recolher os frutos do caminho. É necessário fazer luz dentro dele para que não nos percamos nas trevas. Amealhar os benefícios imediatos do Espiritismo, procurando-lhe as gratificações consoladoras, será possível para todos nós. Mormemente na hora escura que a Terra vai atravessando no inquietante período de transição da atualidade. E falando de atualidade, um texto super atual, né? O nosso querido Co- Edson. Como sempre, né, Nando? Como esses espíritos, eles conseguem colocar em palavras doces o que a gente vive no dia a dia e, ao mesmo tempo, puxando a orelha, sem que a gente perceba que está tendo a orelha puxada, né? Porque quando Emmanuel fala, não basta recolher os frutos do caminho, não basta ficar contando com o que você fica pedindo, o que você quer, ou com o que nós pedimos, com o que nós queremos o tempo todo, né? É necessário fazer luz ao longo do caminho para que a gente não se perca na escuridão. E quem faz essa luz, de maneira geral, somos nós mesmos, através das nossas atitudes. No entanto, de maneira geral, a gente fica querendo que alguém ilumine o caminho para nós. Jesus, Deus, os santos, né? Os espíritos superiores, quando a obrigação de iluminar o caminho é nossa mesmo, né? Quando ele fala, amealhar os benefícios imediatos do espiritismo, procurando-lhes as gratificações consoladoras, é compreensível. É claro que é compreensível, mas, de novo, né, o que Emmanuel está dizendo aqui? Gente, de maneira geral, todo mundo chega a uma casa espírita porque está lascado,
Ninguém vai lá porque está felizão da vida, está tudo pleno, maravilhoso, né? E aí, vamos ali para desenvolver o meu eu pessoal. Não, de maneira geral, é a ideia, né, pelo amor ou pela dor. Na verdade, a grande maioria de nós chega numa casa espírita é pela dor mesmo, é porque está ruim, é porque a coisa está feia e alguém disse, olha, pode ser que você esteja sofrendo uma influenciação espiritual, uma obsessão, né? Vai lá no centro, porque quando eu fui foi muito bom para mim, né? Você vai, toma um passe, né? E aí você vai ver como você vai melhorar, assiste lá uma palestra, aí vai lá, senta, assiste a palestra ou passa pelo atendimento fraterno, aí conversa lá com uma pessoa que está para ouvir, né? Ela vai te indicar, olha, pode ser mesmo que isso que você está enfrentando e que está gerando sofrimento tem a ver com, né, uma influenciação espiritual, aquilo que em doutrina espírita a gente chama de obsessão, etc. Então você vai fazer o seguinte, pelas X próximas semanas, você vai vir, vai assistir uma palestra, né? Vai procurar aplicar, entender aquilo que você está ouvindo e procurar aplicar aquilo na sua vida, etc. E você vai também tomar o passe, que é uma energização que vai com certeza te ajudar. Aí a pessoa vai, e é claro que se beneficia, né? Porque quando você vai a uma casa espírita, assim que você bota o pé ali dentro, os trabalhadores espirituais da casa se aproximam e veem o que está acontecendo. De maneira geral, a gente chega acompanhado por irmãos, por desencarnados, que estão do nosso lado, não é porque nos querem bem, não. Né? De alguma maneira, seja essa relação pessoal ou não, eles estão ali junto de nós porque têm a intenção de prejudicar mesmo, né? E aí, conforme a gente chega e conforme esses trabalhadores espirituais da casa se aproximam, de maneira geral, eles conduzem esses nossos acompanhantes, eles acolhem esses nossos acompanhantes para que eles possam ser orientados, para que eles possam receber cuidado, para que eles possam receber tratamento. E conforme isso acontece, conforme eles se afastam de nós, a gente se sente livre, leve, solto, né? Tudo aquilo que estava pesando, etc., se transforma, né? Essa liberdade, essa leveza é o que Emmanuel está chamando aqui de benefícios imediatos do Espiritismo. Você estava carregando muita coisa e de repente fica levinho, né? Você estava se sentindo exausto e de repente você se renova, você se revigora. São as gratificações consoladoras de que Emmanuel fala aqui. Está tudo certo, né? É o serviço. Toda casa espírita é sempre um grande pronto-socorro espiritual. Pronto-socorro espiritual, especialmente para os desencarnados, né? E os encarnados acabam se beneficiando quando esses desencarnados que os acompanham são acolhidos, tratados e cuidados na casa. Agora, esse é um benefício imediato, superficial, né? Na prática, e eu sempre falo isso para todo mundo, a casa espírita, ela está lá principalmente para ajudar os desencarnados nos trabalhos mediúnicos, né? Por quê? Porque os encarnados, eles são ajudados através do conhecimento, através do entendimento do evangelho.
para que este conhecimento e esse entendimento faça com que nós possamos refletir e mudar as nossas atitudes. Primeiro, mudar o pensamento. E em mudando o pensamento, mudar as atitudes. Porque é aquilo que todo mundo também, eu imagino, sempre ouviu. Porque, veja, se você não mudar os seus pensamentos e as suas atitudes, outros desencarnados tomarão o lugar daqueles que estavam te acompanhando, né? Então, é fundamental mudarmos as nossas atitudes, não ficarmos nos benefícios imediatos que a casa espírita, e vale para a casa espírita, gente, como vale para a igreja católica, como vale para a igreja protestante, né? Independe de religião isso daqui. No final das contas, são todos caminhos diferentes que levam a Deus. E todos eles vão pregar para as cristãs o evangelho de Jesus. Para as não cristãs, as mesmas verdades e o mesmo conhecimento que está no evangelho de Jesus. Na verdade, todas essas verdades e esse conhecimento já existem desde sempre. O que Jesus fez para nós, para nos ajudar, para nos facilitar a vida, quando encarnou aqui, 2000, quase 2000 anos atrás, foi para nos ajudar a entender melhor essas verdades. Porque, infelizmente, né, Nando? A gente é meio lerdinho, a gente é meio devagar. A verdade já está aí há muito tempo. Nós é que temos uma dificuldade muito grande de entender, num primeiro momento, e mais importante de tudo, praticá-la, que é o que realmente faz com que a gente consiga caminhar adiante. O que a gente, Né, né, não? verifica é que nós todos que já frequentamos, né, estamos aí ligados ao Espiritismo, a gente quer coisas assim imediatas, né, coisas que correspondam a uma pílula. Se tiver uma pílula, ótimo, porque aquilo lá vai ser o conforto para nós, mas a gente sabe que é um paliativo. A gente sabe que é algo que vai só ali na hora, como um passe, por exemplo. Vai lá, toma o passe, ó, fica bem. Saiu lá da sala do passe, saiu do centro espírita, já volta tudo. Então, a gente tem que procurar, né, fazer, amealhar mesmo benefícios, mas não imediatos, mas benefícios que vão ficar no espírito, né? E uma das coisas é estudar. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, o conhecimento vai trazer isso para nós, né? E É isso aí. não é? E o Emmanuel fala aqui, ó, entretanto, não basta fartar-se a alma de reconforto superficial, né, que acabamos de falar, de vez que o alívio nem sempre significa a solução. Olha aí, né? Às vezes é aquilo que está incomodando a gente, que dói, que às vezes ensina, né? Então saibamos aí aproveitar as graças, né? E os favores da doutrina de amor que nos enriquece de conhecimento e esperança, plasmando no espírito a renovação que nos é indispensável, né, Edson? Isso, renovação. Renovação implica em atitudes, em mudar a maneira de pensar, em mudar a maneira de fazer. Esse reconforto superficial aí de que Emmanuel fala, é bem essa coisa. Em doutrina espírita, eu diria que principalmente o passe mesmo. Quando você vai e toma o passe, gente, você está recebendo né? Você está sendo envolvido por uma quantidade grande de energia que equilibra, energia que dá ânimo, energia que reconforta. Quando você vai ali para a sala de passes e toma o passe, aqueles que te acompanham são orientados, são acolhidos, são conduzidos, né? Então, de maneira geral, se você se é retirado, né? Se aquele que te acompanha e te atrapalha, ele é retirado de perto de você e ao mesmo tempo
você é envolvido com muita energia positiva, é esperado, é totalmente natural que você saia dali melhor. Agora, é um alívio, e alívio não é solução. Vamos pensar em doenças, gente. Imagina que você está morrendo de dor de cabeça, né? Você vai e toma um analgésico, vai lá e toma um analgésico qualquer, né? Paracetamol, que é dipirona, né? O que que isso vai fazer? Esse paracetamol, essa dipirona, esse analgésico, vai tirar a dor. Agora, tirar a dor não significa que você está tratando o que está gerando a dor. Pode ser que a sua dor de cabeça seja porque você precisa usar óculos. Então, não adianta ficar tomando paracetamol e dipirona, você tem que ir no oftalmo para ele avaliar se realmente você está precisando usar óculos, fazer lá, né, os exames e dizer, olha, você precisa usar óculos com esse grau. Se você continuar lendo sem usar óculos, essa dor de cabeça não vai sumir. Ou seja, o analgésico está tratando só um sintoma. Esse nosso programa aqui, vocês sabem, ele fala de psicologia e de espiritualidade, né? Na psicologia, nos transtornos mentais, muitas vezes as pessoas acham que ficar tomando antidepressivo está tratando a depressão, está tratando a doença. Não está. O antidepressivo, a medicação, né, antidepressiva, ela trata os sintomas da depressão. Elas vão agir, né, de maneira geral, é falta de serotonina, por o cérebro, por algum, em função de algum, por algum motivo não está produzindo, essa diminuição, essa falta de serotonina faz com que o prazer nas coisas que você tinha, pura e simplesmente deixe de existir. Depressão, basicamente, não é tristeza. Depressão, basicamente, é ausência de prazer. Aquilo que te dava prazer, pura e simplesmente para de dar. Por quê? Porque estão faltando neurotransmissores, estão faltando hormônios, né? Em determinados pontos do teu corpo. O medicamento vai fazer o quê? Ele vai aumentar a quantidade. E aumentando, você se sente melhor. Tratou a doença? Tratou a origem? Tratou o que fez com que você entrasse em depressão? Não. Só está tratando o sintoma. Tira o remédio e vai se sentir mal como se sentia antes. Para você não precisar mais da medicação, você precisa necessariamente da psicoterapia, que é o tratamento. Por quê? O que a psicoterapia vai fazer contigo? Quais são os pensamentos? Quais são as atitudes que você vem tendo hoje em relação às situações estressantes que você vive ou tem vivido no seu dia a dia que te levou para a depressão, né? Conforme você entende quais são esses pensamentos, conforme você percebe como você está agindo em função dessas crenças, desse pensamento, conforme você começa a mudar a sua forma de ver, de pensar e principalmente de agir, fica mais leve. E aí, sim, conforme você vai fazendo, chega uma hora que o teu cérebro volta a produzir. Você não precisa mais da medicação como um paliativo, como um tratamento dos sintomas. Por isso que medicação psiquiátrica, de maneira geral, não é para sempre. Agora, o que que acontece na prática? É isso aqui que Emmanuel fala, né? Reconforto superficial, alívio, entendido como solução, né? Não é. Ficar tratando o sintoma não significa resultado, né? Não significa que você mudou realmente as suas atitudes e não precisa mais do medicamento. E é por isso que aí a pessoa começa a fazer o desmame,
diminui a medicação e daqui a pouquinho volta, né? Ah, por quê? Porque não mudou a maneira de pensar, não mudou a maneira de agir. Então, gente, alguém de vocês pode dizer que não tem nada mais, não vive situações estressantes no dia a dia? Isso não é possível. Como disse Emmanuel aqui, nós estamos num planeta que é de provas e expiações. Prova e expiação implica em estresse. Não tem como estar num planeta de provas e expiações. Talvez, não é nem regeneração que isso vai acontecer. Talvez lá quando a gente chegar no tal do planeta feliz, do mundo feliz, a gente pare de se deparar com situações estressantes o tempo todo. Aqui não tem jeito não, gente. Nós estamos num momento de transição, e esse momento de transição planetária que Emmanuel falou aqui, faz com que fique mais estressante ainda. Agora, se você aprende a lidar com isso, não deixa de ser estressante, mas deixa de te adoecer, que é o que realmente interessa, né? Então, eu acho muito legal, porque para mim a psicologia ela conversa demais com a doutrina, sabe, espírita. Ela conversa demais com o Evangelho de Jesus. Na prática, o que a gente faz na psicologia, sem usar termos religiosos, é a mesma coisa, né? Que Jesus pediu para a gente fazer, que a doutrina espírita pede para a gente fazer, mudar a maneira de pensar, substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E a partir disso, mudar a nossa maneira de agir, mudar as nossas atitudes, parar de agir de uma forma negativa, entendendo o mundo como um lugar ruim, né? E passar a entender que não, esse mundo é um mundo de oportunidades, é um mundo de bênçãos, que conforme a gente começa a agir mais positivamente, mais de uma forma bacana, né? Essas coisas ruins, não necessariamente elas vão deixar de acontecer, mas elas vão parar de nos adoecer, porque a gente entende elas como coisas naturais deste mundo que precisam ser vividas, superadas, e está tudo certo. E conforme a gente vai vivendo e vai superando, a gente vai conseguindo fazer o que Jesus pediu, a gente vai conseguindo fazer o que a doutrina pede, nos transformarmos em espíritos, nos transformarmos em pessoas melhores. É isso que transforma o planeta. É isso que transforma a nós mesmos. É isso que faz com que a gente pare de sofrer à toa, de sofrer desnecessariamente, né? Essa que é a solução de verdade, é a renovação, né? Que todo mundo tanto busca. Não é isso, Nando? É o velho conheça-te a ti mesmo, né? Para a gente se conhecer. Quando o Edson falou aí né, do diagnóstico, né, através do sintoma ou tratar a doença ou tratar o paciente, né? A gente precisa pensar. Então, a gente quer muito um rótulo, né? Quando pergunta para a pessoa, eu sou depressivo. Eu não falo, não, eu sou fulano de tal, eu falo o nome, né? Não, eu sou assim, eu sou depressivo, eu sou ansioso. Não, né? Isso que o Edson falou do pensamento, do sentir, é o que o Emmanuel vai falar aqui, olha. É, para isso, né, quando a gente aproveita aí as graças da doutrina, descurar o evangelho será esquecer a escola e menosprezar a lição. Consagremos alguns minutos cada dia à procura de orientação com o instrutor da imortalidade. Aí ele fala: Evangelho no coração, para que aprendamos a sentir. Evangelho no pensamento, para que não nos falte ou nos falhe o equilíbrio.
Evangelho na palavra, para que não nos prendamos à perturbação. Evangelho nos braços, para que a preguiça não nos faça cair em seus despenhadeiros de sofrimento. Olha só, é algo que tem substância, né, Edson? Substâncias, isso aqui é um tremendo tapa na cara, né, gente? Porque veja, quando ele fala descurar o evangelho, significa o quê? Menosprezar, abandonar, né? Não é uma questão de ficar lendo e achando bonito, sabe, Evangelho no Lar? Ou então eu acho muito legal essa coisa. A pessoa pega, abre lá o Evangelho, está enfrentando um problema qualquer. Aí ele vai lá, abre o Evangelho, né? Em qualquer lugar. Nossa, isso aqui era a mensagem que eu precisava. Gente, não é porque isso aqui é a mensagem que você precisava. Todo o evangelho é uma mensagem que a gente precisa. Por isso que abriu o acaso dá certo. Vale para o evangelho, vale para a Bíblia. Outro dia eu estava atendendo um paciente que ele é evangélico, né? E ele falou: Nossa, você não sabe, eu estava agoniado. Aí eu peguei a Bíblia e abri, acho que ele abriu nos Salmos. Né, e nossa, aquela mensagem era especificamente para mim. Gente, experimenta fazer isso. Todo o Evangelho, toda a Bíblia são mensagens especificamente para nós, mensagens específicas para nos ajudar a tomar decisões corretas, para fazer o que é certo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. Vale em qualquer momento da tua vida, vale para qualquer perturbação. E amar ao próximo como a nós mesmos vale em qualquer momento, vale sempre, né? Tá falando de amor, tá falando da prática, né? Tá falando de não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós. Tá falando de amar a si, conhecer. Você não ama o que você não conhece, né? Então, o conhece-te a ti mesmo aí que o Nando falou, é nesse sentido. Ninguém ama o que não conhece. Essa história de falar que o cara tá passando ali do outro lado da avenida, nunca vi pintado de azul, né? Mas eu amo ele. Ele é meu irmão. É nada. É nada. É só alguém que está passando, não sei quem é, não tem a mínima ideia, não, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não tem um conhecimento razoável de si mesmo, se você não consegue olhar. Hoje eu estava atendendo uma paciente e aí ela me falou assim, estava lá conversando com alguém e essa pessoa perguntou: escuta, se você de repente, né, encontrasse aí com o gênio da lâmpada e ele dissesse para você que você podia fazer 3 pedidos, quais seriam esses 3 pedidos? Ela não soube responder, né, ainda. E aí eu comecei a trabalhar isso com ela. Porque veja, gente, precisa saber, né? Porque vê, aí conversando, ela chegou às seguintes conclusões. Bom, eu não ia pedir nada que eu própria pudesse fazer por mim, né? Então, veja, eu queria dinheiro. Pedido estúpido. Dinheiro é uma coisa que você mesmo vai e consegue. Você não precisa de um gênio para isso, né? Essas não são aquelas coisas assim que realmente são as mais importantes. Ela falou, ela tem uma pessoa querida na família que está com Alzheimer, né? Então tá perdendo a memória, já não conhece as pessoas, e isso, queira ou não queira, acaba gerando um sofrimento para a própria pessoa e principalmente para a família, qualquer um que já tem alguém, né, que lide, tem alguém importante que está vivendo essa doença, sabe, é muito triste a pessoa não te reconhecer, né? E ela própria não reconhecer nada, né, à sua volta. Então ela falou: não, tá aí. Se eu tivesse que pedir alguma coisa, porque isso não depende de mim, eu não consigo fazer com que ela tenha uma vida legal.
com que ela esteja realmente feliz, né? Então eu pediria isso, para que os anos que ela tem pela frente, independente de quantos sejam, mas que sejam muitos, né? Sejam com saúde, sejam com alegria, sejam com prazer, né? Que sejam anos assim de pleno, de exercício da vida da forma mais plena possível, né? Isso. E aí, poxa, gente, concorda que esse sim é um pedido que vale a pena? Porque não é uma coisa que depende dela, ela não consegue fazer isso, né? Por esta pessoa. É... E aí, esses pedidos, de maneira geral, esses que valem a pena, eles não serão coisas materiais, assim. Né? Porque as coisas materiais a gente mesmo consegue, né? Esses pedidos, de maneira geral, vão envolver aquilo que interessa realmente para nós enquanto espíritos em mais uma encarnação. Sermos melhores, aproveitar as oportunidades, perceber as oportunidades, não perder tempo, né? Ter o máximo de aproveitamento possível de mais essa encarnação. Falando em aproveitamento, vamos para a nossa prece, Nando? Vamos lá, então, você que está aí, né, nos acompanhando, a gente sempre promove aqui, sugere colocar aquele recipiente de água do lado. No momento que você estiver ouvindo, assistindo este programa, os benfeitores irão levar aí boas energias naquele líquido precioso que é a água. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, aproveitando os eflúvios, as energias boas trazidas pelos benfeitores espirituais, que trabalham junto à FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que trabalham na comunicação do bem, através daqueles que estão se colocando, como nós que aqui estamos, buscando levar ou levando a mensagem do Evangelho de Jesus. Que esses benfeitores queridos possam nos trazer essas boas energias, para que elas revitalizem o nosso pensamento, revitalizem o nosso campo emocional, nosso campo espiritual, mental, para que assim possamos dar prosseguimento em nossa vida. Assim também como aqueles que nos cercam, nosso âmbito familiar, nosso âmbito social, as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que militam conosco. Pedir então ao nosso querido e amado Mestre que possa espalhar esta bênção desta hora através das mãos dos benfeitores que trabalham na tua seara, Senhor, e alcançar aqueles corações que estão em sofrimento, aqueles pensamentos que estão em turbilhão, aqueles corações que estão, Senhor, tristes, amargurados, entregues, que a tua luz encontre esses irmãos, não tão somente aqueles que a gente conhece, que fazem parte da nossa vida, mas todos os seres do nosso planeta, todos os lugares, todos os lares, entre os nossos familiares, as pessoas do nosso planeta, os seres dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, espiritual, da terra, a todos, Senhor Jesus, esta bênção desta hora possa alcançar. Que a tua luz nos envolva, não tão somente agora, nesta hora, Jesus, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, né? Estamos também em 85,5 MHz, o FM
para chegar também a tantos lugares, a tantos corações, né? Nós pedimos sempre a sua colaboração. Tem equipamentos, né? Mão de obra, pessoas que trabalham lá nos bastidores, né? O local, né? O prédio onde está instalados os equipamentos, tudo isso, né? É necessário, né? Tem um custo, né? E esse custo a gente pede a sua colaboração. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site lá, amigosdaboanova.com.br. Se você puder colaborar aí através de uma mensagem do Pix, ó, temos aí o Pix. Inclusive, essa semana me passaram um novo número que eu vou, já que nessa semana não, foi exatamente hoje que me passaram um novo número. Eu vou, já estou aqui buscando esse novo número que anote aí, nem vai aparecer para quem está assistindo na tela, nós vamos colocar depois o GC, que é o 11 97 834 2246. Esse é o novo número, né, do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. É um número que você pode conversar com as pessoas que lá estão, né? E às vezes, muitas vezes a gente não tem um telefone fixo e tem, mas hoje todo mundo tem o celular, fica mais fácil pelo celular. Agora, quer ligar lá através dos telefones fixos? Tem o 0800 12 018 38 e também o 11 2458 3214. Então esperamos você aí colaborar com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz, que na verdade não é com a FEAL que a gente está colaborando. Está colaborando com aquelas pessoas que vão ouvir em extremos, lugares extremos que não tem, né, centro espírita. Imagina quem está lá na Finlândia. Na Finlândia é difícil, né, ter na Islândia, lá naquela ilha, que tem vulcões lá, não tem centro espírita. Então, tem pessoas de lá que nos ouvem. Então, como que a gente vai alcançar essas pessoas? Com colaboração de todos nós aí, como a mensagem de hoje, né, Edson, que nos traz assim um alento, né? É uma mensagem que nos traz, além de alívio, ela traz consolação, e é isso que nós precisamos, de consolação também, né, Edson? Então, porque se é um puxão de orelha, mais do que um puxão de orelha, é um lembrete, né? O, o que nós precisamos para superar os nossos desafios no dia a dia, o que nós precisamos para conseguir lidar de uma maneira mais tranquila, mais saudável com as dificuldades que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, está no Evangelho de Jesus. Então, quando Emmanuel pede para a gente não deixar o Evangelho de lado, não menosprezar a lição que Jesus deixou para nós, e quando ele pede para que a gente tire, gente, alguns minutos, não se trata de ficar o dia inteiro com o Evangelho debaixo do braço, mas se trata de pegar mesmo, todos os dias, ainda que por alguns minutos, fazer uma leitura, né? E mas essa leitura, ela é sempre com o seguinte objetivo: o que que eu posso extrair desse ensinamento, dessa leitura? Qual o ensinamento que eu posso extrair para fazer com que eu consiga me transformar numa pessoa melhor? Se todos os dias a gente fizer isso, naturalmente a gente começa a fazer isso que Emmanuel está pedindo, né? Essas lições no coração farão com que a gente sinta as experiências que a gente vive todos os dias, né? De uma maneira melhor. Vai proporcionar para nós essa possibilidade de realmente sentir. Evangelho no pensamento, né? Ter essas lições o tempo todo conosco, sendo refletidas,
vai naturalmente trazer para nós equilíbrio, né? Usar o evangelho nas palavras, não é ficar dando palestrinha para ninguém, tá? Não é isso. Não tem coisa mais chata, de maneira geral, né? Quando eu vou conversar com pais de adolescentes, etc., pais têm a péssima, o péssimo hábito de ficar querendo dar palestrinha para os filhos, né? Ao invés de ensinar através do exemplo, né? Palestrinha é muito legal, desde que você faça tudo aquilo que está falando, né? Se não, é melhor não ficar falando e é melhor ensinar pelo exemplo, tá certo? Por quê? Esse exemplo, esse apoio, esse mostrar que você está do lado, né, do outro, vai acabar com a perturbação. Evangelho nos braços implica em deixar a preguiça de lado e ir para a atitude, né? Quando se fala de fora da caridade não há salvação, caridade implica em atitude, né? Em fazer alguma coisa pelo outro. E isso é que é muito importante. É, tirar o, para nós espíritas, a gente, de maneira geral, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Os espíritos superiores pegaram a parte moral do Evangelho de Jesus, né? O Evangelho é muito grande, vocês sabem disso. Eles pegaram a parte moral, especialmente o que está ali em Mateus, né? Que vai dizendo o que que Jesus ia fazendo, etc., vai lembrando e vai explicando. Eles pegam essa parte moral e explicam para nós, porque o Evangelho não é a coisa mais simples de ser entendida, não, né? Ele é simples, mas entender o que a lição moral que Jesus estava dando não é tão simples assim, não, né? E ele ensinou pela atitude, ele ensinou pela prática, e a gente não consegue com tanta facilidade perceber essas atitudes dele e extrair o conhecimento. Então, o que os espíritos fizeram é nos ajudar a entender isso, especialmente o que tem a ver com prática moral, com um pouquinho mais de facilidade. Mas eu sugiro que você não se limite, não, se você é espírita ou evangelho segundo o espiritismo, né? Pega o evangelho de Jesus, pega a Bíblia, leia, Salmos, é tão lindo, gente, tem tanta coisa bacana, Provérbios, né? Tem toda a Bíblia, ela traz conhecimentos muito legais. Então, não se limite, não, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Se você professa uma outra religião, vai lá, pega a Bíblia, pega a parte que você gosta mais, né? Tem tanta coisa boa, tanta. Na verdade, tudo ali, né? Tudo ali é muito bom, tudo ali nos ajuda. Como diz Emmanuel, sem bússola, a embarcação se perde, né? Vamos usar o Evangelho de Jesus como ele pediu, né? Vamos usar o Evangelho de Jesus como os espíritos superiores nos pedem, né? Como bússola, como algo a orientar a nossa caminhada. Se o objetivo de todos nós, enquanto espíritos imortais que somos, é nos transformarmos em espíritos melhores, em pessoas melhores, a melhor maneira, gente, de conseguir fazer isso é usar Jesus, é usar o seu evangelho como guia, como orientação, né? Assim, com certeza, a gente vai conseguir terminar mais essa encarnação melhores. Como diz Emmanuel, honremos este que nos trouxe a bênção para nós espíritas, dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda ao longo da nossa caminhada. Mas, de novo, o ensinamento é o ensinamento do Evangelho de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho, nosso grande
orientador. Infelizmente, acho que já chegamos ao final de mais um programa, né, Nando? Então, beijo no coração de vocês. Espero que tenha sido bom, como foi para nós aqui, para vocês também, e até a próxima. E até então, o próximo programa Alvorada aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. É aquele tchau especial. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.